Por que existe sofrimento, né? Vamos ao que da questão, né? Por que existe sofrimento nesse mundo? De acordo com a filosofia da yoga, existem duas realidades, tá? Uma é essa que a gente está vivendo agora, a realidade material. E isso é chamado de Prakriti, tá? Essa é a realidade do mundo, da mente, matéria, energia, beleza? Essa é a primeira realidade que a gente experiencia com os nossos 5 sentidos, né? Os olhos enxergam, a gente ouve, a gente sente cheiro, paladar, toque, tá bom? Então a gente experiencia essa realidade com o nosso corpo e a nossa mente, beleza? Mas, segundo os grandes yogis, existe algo além de Prakriti, que é chamado de Purusha. Isso pode ser traduzido como consciência universal, consciência divina, tá? Então, algo que está acima da energia, da matéria, é a consciência divina. Então, a filosofia da yoga, ao contrário do que muitos pensam, é uma filosofia dualista, tá? Dualista significa que são dois, né? Existe isso aqui, matéria, e existe Deus divino, consciência universal, tá bom? E essa matéria aqui, esse Prakriti, ele está sujeito a 3 forças diferentes, que a gente chama de gunas, tá? Então isso aqui, ó, ele tá sujeito ao 3 gunas, beleza? Que são, quem fez curso de yoga aí sabe, tamas, que é uma energia estagnada de inércia, tá bom? Rajas, que é uma energia de movimento, que a gente pode ver paixão, desejo, tudo isso é rajas. E a outra é sattva. Desculpa a letra, é que eu tô torto, mas dá para ler. O importante é isso, tá bom? Então esses 3 gunas, eles vão influenciar diretamente sobre Prakriti, sobre nosso corpo e a nossa mente. Não importa o que a gente for fazer, tudo vai ser influenciado por isso. Tudo que existe dentro de Prakriti vai ser influenciado por tamas, rajas e sattva, tá bom? Tamas é preguiça, é inércia, é sedentarismo, tá? É uma energia que a gente precisa dela, mas na hora certa, na hora de dormir, né? Deu meia-noite, se você não tiver tamásico, você vai ficar rajásico, talvez, pensando sobre a festa que rolou ontem no carnaval e blá blá blá, e meia-noite tu tem que trabalhar amanhã. Então, a gente precisa de tamas para poder entrar no sono, dormir, tá? A gente precisa de rajas para ir trabalhar. Paixão, desejo, comer, fazer o mundo acontecer, precisa de rajas, tá? E se não fosse rajas, nenhum de nós estaria aqui hoje, né? Porque graças ao desejo, paixão, que a gente nasceu, né? Muito importante também como energia. Mas sattva, ela é uma energia de equilíbrio entre inércia e ação. Sattva, ela é a energia da espiritualidade. Então, o pessoal que abraça a árvore, que falou lá, ser de luz, são pessoas sáttvicas, né? Espiritualidade precisa de sattva. Para você realizar que você não é essa realidade aqui e que você é purusha, que você é a consciência divina, você precisa estar sáttvico, tá bom? Então, para a gente poder meditar também, tem que estar sáttvico, porque senão
a gente vai sentar aqui na hora de meditar e vai ficar pensando nas coisas que tem para fazer em casa, aí vai querer enganar a mente, falar, não, só mais 2 minutos, aí eu já meditei e vou embora. Aí a mente vai querer começar a te enganar e falar que tá bom de meditar só 2 minutos e ir para casa, né? Então, para a gente se tornar sático, tem uma série de métodos, tá? Não que isso aqui vai desaparecer, tá bom? A mente vai continuar sendo sujeita a tamas, rajas e sattva, mas é a dança das cadeiras. Já brincou isso quando era criança? Dança da cadeira? Aí vai lá e um fica de fora e perdeu. Ah, tá fora. Você tem isso nos Estados Unidos, dança da cadeira? Então, mano, é isso aqui, tá? Aí, a sua vida, o jeito que você vive, vai depender quanto mais tempo sattva fica no trono, tá? É o famoso jogo dos tronos, né? Game of Thrones. Quanto mais tempo o sattva estiver governando a sua vida, mais chance você tem de ser espiritualizado e encontrar a sua real natureza como um purusha, tá? O processo todo de yoga é esse. Você sair desse material, desse jogo material aqui. Isso aqui é uma montanha russa, cara. Tamas, rajas, sattva. O dia inteiro, tá? Muda umas 3 vezes por dia. Tamas, rajas, sattva. Aí, se tu ficar aqui, você está sujeito ao sofrimento. Você está sujeito à dor, está sujeito à frustração, à tristeza. Também está sujeito à felicidade, à alegria, à realização, está sujeito a tudo isso. Mas quem pratica yoga cansou de ser bolinha de ping-pong. Chega dessa vida de, pô, acordo bem, aí o dia seguinte acordo mal. Pô, um mês super mal, deprimido, lutando contra depressão, lutando contra várias coisas ruins dentro de si. Outro mês eu tô super bem, beleza. Então, quem pratica yoga cansou de montanha-russa, que é uma vida mais calma, uma vida mais estável, com estabilidade emocional, tá? E para isso, um sábio chamado Patanjali escreveu o que a gente chama de Yoga Sutras, tá? Os Yoga Sutras é o primeiro manual que a gente tem de yoga registrado, tá? Yoga Sutra. Sutra significa cordão, tá? São aforismos. Então, é o cordão que segura os aforismos da yoga. Aforismo é tipo uma semente. É uma frase só, que se você parar para explicar essa frase, dá um livro, tá? Então, são pequenas frases que em 4 capítulos ele descreve o que é yoga, como pratica e como você realiza que você é purusha e você não é prakriti, que você é a consciência e você não é o corpo nem a mente, tá? E nesse método, ele vai do mais sutil para o mais grosso, perdão, do mais grosso para o mais sutil, tá? Então ele começa com pequenos mandamentos, assim, são 10 ao total, tá? São os yamas e os niyamas, tá? Yama significa controle, beleza? Restrição. E niyamas significa observâncias, são práticas, tá? Os primeiros 5 yamas, eles estão ligados como a gente age em relação ao mundo. Então, para eu ser sático e me tornar cada vez mais espiritualizado, eu tenho que parar de cometer atos de violência, né? Isso é óbvio, né? Não faz sentido. Ontem à noite eu estava lá num 5-7 lá na rua, roubei todo mundo e vim aqui dar uma aula de meditação para vocês. Imagina se fosse assim, não tem como, não casa, né? Então, eu tenho que estar cometendo atos bondosos de compaixão, não violência, ahimsa, tá? Muito importante. E isso envolve também a sua alimentação. A alimentação, ela deve ser majoritariamente não violenta, tá? Significa que você, quando vê um porquinho, você não vai pegar uma faca e vai falar, deixa eu te comer porquinho, e vai correndo atrás do porquinho, né? Você vai ter compaixão àquele bicho e você não vai decidir escolher outro alimento, tá? Nunca mais vou comer. Não, aí é outra história. Nunca é muito grande,
né? Mas agora você decide isso. Talvez em outra ocasião você precise decidir o contrário, né? E tá tudo bem também, tá? Então se tornar vegetariano é um passo importante para você começar no caminho da yoga, tá? Não violência, não roubar, não pode roubar ninguém, não pode se apropriar de coisa que não é sua, não mentir, tá? Contenção sexual, então isso não significa que você nunca mais vai transar, mas que você agora vai começar a se restringir. Quem que eu aceito a colocar energia, né? São trocas de energia. Então você vai começar a escolher melhor e reservar a sua energia sexual para momentos especiais, tá? Brahmacharya se chama. E os caras que fazem isso de verdade são monges, aí eles nem cogitam em cometer um ato sexual, tá bom? Mas aí é outro nível, outra pegada. E por último, não apego, tá? Esses são os 5 yamas. Não apego é não acumular coisas. Quanto menos coisa você tiver, melhor, tá? Minimalismo. Então, é uma forma da gente não segurar coisas que poderiam beneficiar outra pessoa. Às vezes outra pessoa está precisando de algo, mas está na sua casa cheio de poeira, né? Então você pega essas coisas e doa, tá? Esse é o último yama. Começando nos niyamas, a gente tem contentamento, então você está cultivando o sentimento de estar sempre contente com o que está acontecendo, tá? Tapas, que é austeridade, são trabalho espiritual, então repetir mantra, cantar música devocional, meditar, isso são tapas, tá? É austeridade, é trabalho espiritual. Entrega a Deus, confiar que tudo o que acontece no mundo é porque tem uma força maior que não depende de você, que está atuando na sua vida, tá? E autoconhecimento, o estudo dos Vedas, estudos espirituais que falam sobre a real natureza do ser humano, tá bom? Yamas, niyamas. Conquistou esses, a gente passa para o próximo passo da yoga, tá? Então, é chamado de asana. Então, vou escrever aqui yama, só para a gente lembrar. Yamas e niyamas. Asana significa assento, tá? Não significa postura, como a gente traduz normalmente, tá? Asana é assento, no sentido que esse ser aqui, essa purusha que a gente tanto fala, essa consciência divina, ela está sentada dentro do corpo, tá? Dizem que é um polegar que fica dentro do coração, o tamanho de polegar, não é um polegar mesmo, o tamanho de um polegar que fica dentro do coração, que é essa energia vital que nasce da alma, tá? Então, esse assento a gente tem que ter firmeza, tá? E conforto, tá? Tem que sentir que está firme e confortável. A partir daí, foi desenvolvida através de outros sábios toda uma prática de como você se senta firme e confortável. Aí são vários asanas diferentes, tá? Começaram por 12, depois foram para 32, aí subiu para 84. Tudo para você desenvolver um corpo que consegue se sentar firme e confortável. De modo que quando você senta para meditar, você não sente dor nenhuma e nenhum desconforto. Tá? Você sentou aqui, aí é melhor do que aquela poltrona que tem lá na Polishop. Já viu? Poltrona massageadora revolucionária por 1.359, aí tá lá o cara lá sentado, relaxadão, né? Gastou maior grana para sentar relaxadão no conforto. Mas quem pratica yoga procura esse sentimento aqui, qualquer lugar, né?
eu fui num retiro de Vipassana, né, que é só meditação o tempo inteiro, e o pessoal, cara, você tinha lugares que era só almofada. Não tô exagerando não. Era tipo 8 almofadas pro cara sentar em cima, 4 de cada lado para cada joelho e umas 5 aqui atrás pro cara conseguir apoiar as costas. Agora imagina ter que carregar isso para tu ter que meditar. Não, eu vou meditar ali. É um sofá, né? Então, a gente tenta encontrar isso através do treinamento. Então, treina para você conseguir sentar e não precisar de nada. Pode ser em cima de uma pedra. Você vai sentar e encontrar firmeza e conforto, tá bom? Essa prática é uma das mais importantes, tá? Físicas. Então, a gente está passando do grosso para o mais sutil, né? Prática física é uma das mais importantes para a gente ter vitalidade, longevidade, força e cultivar sentimentos e qualidades boas para entrar na próxima, que a gente chama de pranayama. Prana é energia vital, yama é controle, né? Então, o controle da energia vital através de exercícios de respiração, beleza? Dominei o asana, já estou sentado confortavelmente firme. Aí eu começo a praticar pranayama, que são esses exercícios que a gente faz alterando narina, fazendo restrição, segurando, tudo isso começa a trabalhar o controle dessa energia dentro da gente, para que ela circule melhor, tá? Então, se você vê uma mangueira que está cheia de nó, ficou guardada há anos, a mangueira, sabe o que é uma mangueira? A hose. Aí ela está guardada há muito tempo. Quando você liga a água vai passar pela mangueira no nó, do outro lado vai sair só pingo de água. Vai sair muito leve essa água. Por quê? Porque está cheia de nó, né? Então, quando você pega essa mangueira, torce ela de um lado, torce de outro, aumenta o fluxo de água, pranayama, aqui, aumentou o fluxo de água, torceu, desfez os nós, para a água circular agora, não requer esforço nenhum. Tem menos pressão na saída da água e lá do outro lado ela vai fluir naturalmente. Então, atingiu isso aqui, você dorme menos, vai dormir 4, 5, 6 horas, vai se acordar bem, sem alarme. Antigamente eu dormia 8, 10 horas e eu acordava com alarme, bravo com alarme ainda. Tipo, vou ter que sair da cama. Porque a energia vital está estagnada, está cheia de nó ali e precisa ser liberado para que a energia flua de uma maneira mais suave, mais sutil, tá bom? Depois do pranayama vem uma prática chamada pratyahara. Pratyahara é descrevido como se fosse uma tartaruga que retrai os seus 5 sentidos, retrai os seus membros para dentro, tá? Então, isso aqui é a retração dos 5 sentidos. Por quê? Porque um yogi percebeu que os 5 sentidos eles não são confiáveis para a gente experienciar a realidade, né? Então, os olhos conseguem enxergar, mas os olhos não conseguem sentir o cheiro. Os ouvidos conseguem ouvir, mas não conseguem sentir o gosto de uma comida, né? E por aí vai. Então, cada sentido tem a sua limitação. E você tentar perceber o mundo com esses 5 sentidos, você está fardado a ver o mundo por uma janela limitada. Está fardado a experimentar o mundo de uma maneira limitada. Então a gente não confia mais nos 5 sentidos para experienciar a vida e tirar nossas conclusões, né? Quando você pega a ciência está tentando aumentar o alcance dos 5 sentidos, né? Aí você desenvolve aquele, qual é o nome daquilo que fica mirado para o espaço? Aqueles, não, para ouvir. Alguma coisa de sonoro, né? Que é um disco enorme para você conseguir ouvir as ondas sonoras, né?
Então, você desenvolve toda uma tecnologia para você conseguir ouvir o que está acontecendo lá no espaço, o telescópio para você ver o que está acontecendo lá longe, né? Mas isso é baseado nas nossas limitações de cada sentido, né? Mas se você quer experienciar Purusha, experienciar essa consciência divina, a gente não pode se basear nos 5 sentidos. Não tem como, né? É algo que os 5 sentidos não conseguem captar e a mente não consegue entender. A gente nunca vai conseguir entender o que é Deus com a mente. Ramakrishna ele fala, você consegue botar 2 litros de leite em um copo de 200 ml? Não cabe, não tem como. Então como é que você vai ver a totalidade de Deus usando esse intelecto, usando a sua mente? Não tem como, tá? Então essa prática aqui, você começa a sair do mais grosso para entrar num campo mais sutil, tá? Sentou aqui, deixa o barulho lá fora, deixa a visão lá fora, o sentido, está sentindo cheiro, deixa lá fora, começa a retrair, prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro, né? Porque tem muita coisa acontecendo aqui dentro. Passa uma formiguinha aqui, a gente sente na hora. Mas tanto sangue correndo debaixo da nossa veia e a gente não sente, né? Ouvi um barulho lá, alguém entrando na sala, lá do outro lado, ouvi. Mas o coração batendo aqui dentro de mim, não consigo ouvir, né? Então os 5 sentidos, eles estão virados para fora. A natureza desses 5 sentidos é virado para fora. Eu não consigo virar eles para dentro. Então eu corta, se tranca aqui dentro e começa a procurar experienciar o que está acontecendo aqui dentro, tá? Dominou Pratyahara, a gente entra no Dharana. Dharana é o primeiro passo para você começar a meditar, tá? Dharana significa concentração. E essa concentração, ela pode ser num pensamento, num mantra, numa chama de vela, pode ser em qualquer coisa. Na lua, você fica olhando para a lua, não vou tirar o meu foco da lua, vou ficar meditando na lua. Você pode até fechar o olho e ficar pensando na lua, tá? Isso é dharana. Concentração, foco, beleza? Para você começar a treinar a sua mente a parar devagar. Porque pode ser o melhor pensamento do mundo, pode ser o pensamento mais divino que tem, que a gente vai sentar aqui e você vai falar, vou repetir isso aqui sem parar. 30 segundos, nem isso. Rapidinho a mente vai embora. Ih, o feijão, deixei de molho. Pô, nada a ver, tô pensando numa coisa super boa aqui, você vem com o pensamento feijão, né? Ou então, sei lá, um amigo meu falou mal de mim ontem. Ah, já sei que eu vou responder para ele. Pô, tô pensando no divino aqui, amarradão, aí você vem com um assunto tão nada a ver. É a natureza da mente. Mas os monges, os sannyasis, quem pratica yoga, eles ficaram tanto tempo fazendo dharana que aí eles começaram a domesticar a mente para que ela não fique saltando de um lado para o outro. Ela ainda vai saltar, é natural, mas eles conseguem canalizar a força do pensamento para que ela fique num lugar só, tá? Então a gente fala que a mente do ser humano é igual a um macaquinho, tá? Mente de macaco, que a gente fala. O macaco ele faz vários movimentos desnecessários. Você vê ele em cima da árvore, ele está o tempo inteiro olhando de um lado para o outro, aí coça aqui, coça ali. É o macaco. Essa é a nossa mente, que ela está o tempo inteiro fazendo movimentos desnecessários. A maioria dos pensamentos que a gente tem, 90% é tudo besteira. Tipo, não vai fazer a gente crescer como ser humano, é tudo preocupação boba, tá? Então, se a gente conseguir botar aí 15% dos pensamentos para o divino, para começar a canalizar para a realização pessoal, a gente já deu um grande passo, tá? Dharana.
conseguiu dominar o dharana. A gente passa para dhyana, que é o ponto principal aqui desse seminário, dessa oficina, tá? Dhyana é meditação. Conseguimos chegar aqui, depois dessa escada toda. Meditação não é o que significa no dicionário, tá? Se você botar no dicionário meditação, vai estar lá escrito pensar sobre. E não é isso, né? Quando a gente senta em dhyana, o que está acontecendo é que a gente está tentando acalmar a mente para que um pensamento venha cada vez mais distante do outro. E você vai empurrando o espaço entre um pensamento e outro. Isso é dhyana, tá? Sentou aqui, percebeu, caramba, estou respirando mais devagar. Coração acalmou. Consequentemente, a mente acalma na hora. Consequentemente, um pensamento passa a vir cada vez mais longe do outro, tá? E a gente diz, né, aí é misticismo, não tem como comprovar cientificamente, mas a gente diz que quando você começa a fazer isso, você reduz o número de pensamentos por minuto, cada pensamento ele vem com uma energia muito mais forte e a probabilidade de se manifestar muito maior na sua vida, né? Você tem uma mente que em um minuto está fazendo 100 pensamentos, aí você reduz para 50. Esses 50 eles vão ter o dobro de força do que os pensamentos que vieram em 100 por minuto. Reduz para 20, reduz para 10. Se você tiver um pensamento por minuto, aí dizem, né, espiritualizados, tal, místicos, esse pensamento que você teve nesse um minuto, ele se realiza na hora. Aí ele se manifesta, tá? Mas isso não tem como comprovar, então, mas a gente ouve falar nesse mundo da yoga, tá? Essa ferramenta aqui é essencial. Sem meditação, dificilmente a gente conseguiria realizar a proposta da yoga, tá? Então, no último passo a gente entra em profunda meditação e atinge o samadhi. Samadhi significa bem-aventurança. É quando você está numa meditação tão profunda e tão potente que a mente se dilui. Então você não sente mais vontade nem de sair. Tipo, pô, pra que eu vou abrir o olho? Pra que eu vou voltar lá para fora? Se aqui dentro está tão prazeroso, está tão gostoso, pra que eu vou sair da meditação, né? Samadhi é o que a gente quer chegar, tá? Com as nossas aulas aqui. Cada vez mais conseguir se aprofundar em meditação e experienciar Samadhi dentro de uma aula de yoga, tá? Mas requer muito trabalho. E são dois tipos de Samadhi principais que existem, tá? É um Samadhi com semente e sem semente. Com semente porque é um samadhi que vai fazer você renascer de novo. Você atingiu isso aqui, aí passa a vida toda atingindo samadhi, aí quando você morre, você nasce de novo, tá? Mas aí você nasce numa situação muito auspiciosa, muito boa, por mérito, tá? E o sem semente é quando você atinge esse último nível e você não renasce. Aí você escolhe se você quer vir ou não para a Terra. Aí você tá tipo buffet assim, né? Você escolhe o que você quer. Mais ou menos isso, tá bom? Atingiu isso, a gente chama de moksha, libertação. Libertação é algo muito mistificado nessa cultura, tá? Porque muitas escolas, elas passam como se fosse algo inatingível para leigos. Se você não é monge, esquece. Se você não renunciou ao mundo, isso aqui, ó, esquece. Fica aqui na meditaçãozinha e esquece que você não vai atingir moksha, samadhi, se você não conseguir renunciar ao mundo, tá? Então isso são escolas diferentes, mas tem escolas e tem linhagens espirituais que passam a libertação para leigos. Falam, não,
você sendo casado, tendo filho, você consegue chegar aqui. É mais difícil. O esforço vai ser maior, mas você consegue. Por que é mais difícil? Porque você tem mais responsabilidade. Você tem um filho que precisa de você, você tem uma mulher que precisa de você, tem uma família. Então você não consegue jogar tanto tempo para atingir isso. Mas se você se esforçar e tiver uma constância, você atinge, você chega lá, tá? Dependendo de cada escola vai ter uma abordagem diferente, tá bom? E eu gosto de pensar que é possível a gente atingir libertação, moksha. Talvez não nessa vida, mas só de ouvir falar nisso já é muito bom. Já significa que metade da luta você já fez, né? Só de nascer ser humano nessa vida já é a melhor bênção que a gente podia ter tido. Nascer ser humano é o maior privilégio que a gente pode ter, né? Imagina se a gente fosse cachorro ou gato. Você viu o gatinho lá? Mó perrengue. Depende dos outros para comer, né? Então, ser humano tem essa palavra ser na frente do humano, porque o ser humano ele pode ser algo além de humano, além de animal. Ele consegue realizar que ele não é só um bicho, que ele não é só um animal com desejos, com frustrações, com um monte de coisa acontecendo, né? A gente é algo além disso. Então a gente pode ser o que a gente quer. E isso é uma das coisas mais legais que a gente tem como ser humano, essa liberdade. Todo reino animal está preso, tem um chão e tem um teto. Dali o cara não sai. A vaca vai ficar sendo vaca, o macaco vai ficar sendo macaco. O ser humano não. O ser humano quer ser um astronauta. Ele vai. Quero mergulhar lá embaixo no fundo do oceano. Ele vai. Quero voar. Ele voa, né? O ser humano é capaz de tudo. Então, a libertação é o objetivo final da yoga, tá? E é compartilhado com o budismo e com diversas outras escolas que a gente falou anteriormente. As 6 visões, todas elas falam sobre libertação, tá? E o budismo ele não faz parte dessas 6 escolas, porque ele vem de uma linhagem totalmente diferente, tá? Então, vocês conhecem a história de Buda? Já ouviram falar? Buda, ele não era Buda, né? Era Siddhartha Gautama. E há muito, muito tempo atrás, mais ou menos uns 3.000 anos, 2.500 anos atrás, tinha um rei que ele ia ter um filho. E esse rei, ele recebeu a visita de um yogi, tá? Esse yogi, ele foi dar a bênção para a rainha para que o filho nasça com saúde e tudo mais. Aí quando ele viu a rainha grávida, ele virou para o rei e falou assim, ó, o filho de vocês, ou ele vai nascer um grande imperador e vai conquistar o mundo, ou ele vai nascer um grande sábio e vai libertar o mundo. Ou um ou outro. Aí o rei, ele quer que o filho siga o caminho dele, né? Todo pai quer que o filho percorra o caminho para se passar o cajado lá e vai, leva meu trabalho adiante. Então, quero que meu filho seja um grande imperador. Aí o que ele fez? Ele tranca esse moleque dentro do palácio. Falou, daqui você não sai e agora ninguém mais aqui dentro pode entrar com sofrimento. Ninguém doente, ninguém pobre, ninguém vai entrar aqui dentro, só pessoas bonitas, só pessoas ricas, e meu filho nunca vai ver o sofrimento. Porque o rei é esperto, né? Ele sabe que se o menor começar a sofrer, ele vai desenvolver o quê? Sabedoria. Com o sofrimento vem a sabedoria. Então o rei falou, não quero que ele seja um grande sábio, eu quero que ele seja um grande rei. Então, corta o sofrimento dele. Aí foi lá, viveu numa bolha durante 18 anos, ele vive dentro dessa bolha do palácio, sem sofrer, comendo tudo do bom e do melhor. Mas quando dá 18 anos, vem aquele hormônio, né? A gente fica meio doidinho, fala, pô, preciso sair daqui. Aí ele foge do palácio. E com um amigo dele, ele caminhando na rua,
primeira cena que ele vê é um cara jogado no chão, cheio de ferida, todo machucado. Aí ele, caramba, o que é aquilo lá? Aí o amigo fala, não, isso aí é doença. Se você der mole, você pode ficar doente. Aí ele, nossa, ficar doente, caramba, o cara parece que tá mal. Falei, provavelmente é lepra, alguma coisa dessa assim, bem ruim. Aí beleza, aí já dá um baque nele, né? Ele continua caminhando. Na próxima esquina ele vê um senhorzinho atravessando a rua, todo tortinho, com a bengalinha dele lá, cabelo branco, barbudo, todo enrugadinho e tal, caminhando. Aí, caramba, o que é aquilo lá? Não, isso aí é um velhinho, pô. Se der sorte, você vai ficar assim, se tiver uma vida longa. Se der sorte, eu vou ficar assim. Ficar lá, velhinho, corcundinha, todo enrugadinho. Fala, nossa, caramba. Né? O cara de 18 anos, todo bonitão. Fala, normal. Aí continua caminhando. Do nada ele vê um corpo estirado no chão, sem se mexer. As pessoas em volta, ele... E aquilo lá? O que é aquilo? Isso aí é a morte. E não importa o que você fizer, vai acontecer com você. Caramba, pô, no primeiro rolê que eu dou para fora do palácio, eu descubro que eu posso ficar doente, que eu vou ficar velho e certamente eu vou morrer. Não é possível. Tem alguma coisa errada com esse mundo. Aí ele começa a busca dele. Aí ele sai, foge do palácio, ele deixa a mulher e o filho para trás. Ninguém fala sobre isso, mas ele deixa a mulher e o filho para trás, né? E tem uma história linda sobre essa mulher, como ela atingiu a iluminação com a partida de Buda, tá? Apesar do sofrimento que ela teve, e ele também, né? Deixar a mulher e filho para trás, com certeza sofreu muito. Mas Yashoda, ela foi uma mulher santa, tá? E ela criou o filho sozinha, mas ela, mesmo não sendo renunciante, ela atingiu o Samadhi e atingiu a libertação. Então Buda ele foge do palácio e começa a procurar a yoga. Tá? Yoga já existia naquela época, mas era muito sectário, era tipo só quem é renunciante pode praticar, só se você for Brahmin, de uma casta tal, você pode praticar e ter o conhecimento mais alto, mais elevado. E Buda ele vai atrás disso, veste um pano só, cajado, agora isso aqui é minha posse, a única coisa que eu tenho, e para de seguir os desejos. Esse é um ponto-chave do caminho de Buda, porque nessa trajetória da vida dele, ele fica uns 6 anos sem comer direito. Porque acredita, se você cede ao desejo, se você vai na casa de alguém e pede por comida, você está cedendo ao desejo e você está cedendo ao sofrimento, tá? Então, essa linhagem monástica que Buda seguiu não permitia que você pedisse por comida. Você não pode pedir. Você tem que esperar alguém veja que você está vestido de monge e tenha compaixão e te ofereça. Aí ele ficou magrinho, porque caminhando a Índia toda, comendo mal, ficou magrinho, tá? Se você fizer isso hoje em dia, você morre de fome. Mas ele é um Buda gordo. Aí é outra... Aí é mais pra frente. Então, naquela época as pessoas ainda tinham compaixão pelos monges e tal. Se fizer isso, você vai ficar ali na Praça 15 morrendo de fome, né? Então as pessoas não ajudam mais tanto quanto antes. Mas depois de 6 anos vivendo essa realidade difícil de não poder seguir os desejos, ele muito magrinho, muito fraco, ficando doente, ele está numa caminhada e ele tem que atravessar um rio. E era aqueles rios brabos, assim, que, tipo, avassalador. Se você der mole, ele te leva, te engole e você vai pro saco. Aí ele tomou coragem e falou, vou atravessar. Aí foi, passo a passo. Magrinho, fraquinho, chegou no meio do rio, o rio quase levando ele embora, ele quase se afogando. Ele encontra um toco de madeira e se segura. E ele fica preso ali, sem conseguir se mexer. Ele sabia que se ele largasse, ele provavelmente iria morrer. Aí
ele, nesse momento, dizem que ele ficou, tipo, 2 meses preso lá no toco de madeira. Pode ter sido 2 semanas, pode ter sido 2 minutos. Não dá para saber. Até porque quando a gente está sofrendo, né? Se eu botar o dedo aqui, 2 minutos, vai parecer que é 2 semanas, né? 2 dias. Então, quando está doendo, sofrendo, você perde a noção de tempo, você já não sabe mais, né? Mas dizem que ele ficou muito tempo ali. E nesse momento que ele estava nesse sofrimento todo, deu um clique nele, porque esse medo da morte que veio nele fez ele realizar algo. Que se essa vida está funcionando, se eu desci nessa terra, por que eu tenho que ficar sofrendo? Por que eu tenho que negar o desejo? Se foi o desejo que me trouxe até aqui, por que eu tenho que negar o desejo? Aí ele, nessa luz que ele tem ali naquele momento, ele cria força e começa a atravessar o rio de novo, passo após passo, passo após passo, chega do outro lado, tem uma árvore enorme, ele senta embaixo, feliz da vida, realizado, fica 49 dias, segundo a lenda, né? A gente não consegue ficar nem 49 minutos, 49 dias. Aí quando ele desperta, quando ele abre os olhos, tem um monte de seguidor, os alunos e discípulos dele, seguidor dele, todos em volta dele. Fala, pô, o cara iluminou, transcendeu o corpo, né? Tá ali feliz da vida, o rosto reluzente. O que ele vai falar, né? E assim que ele abre o olho, a primeira coisa que ele fala é: tô com fome, vamos comer? Metade dos seguidores vão embora. Que era aqueles monges assim, brabo, né? Ih, tá iludido. O cara voltou pro desejo, né? Mas não é isso. É porque o Buda, ele vem com uma visão de mundo que é o caminho do meio, tá? Caminho do meio não significa que você vai usar droga um dia, no outro dia vai comer alface e meditar. Isso não é o caminho do meio, né? Então, o caminho do meio é você saber que o desejo existe, né? Saber que você pode se engajar no desejo, mas sabendo que você tem que ficar com um passo atrás, um pé aqui, outro ali, tá? Para que você não fique só no desapego, sem consciência, né? Então você pode se engajar com o mundo, mas sem estar totalmente apegado às coisas. Tem uma historinha que um discípulo, um aluno chega para o mestre e fala assim: ô mestre, você fala tanto de libertação, tanto de Deus, e eu estou há tanto tempo com o senhor praticando yoga, e até hoje eu não consegui encontrar esse Deus aí e atingir essa libertação que você tanto fala. Aí o mestre chega pro cara e fala assim: faz o seguinte, bota uma roupa branca, toma banho, amanhã me encontra lá na entrada da caverna que eu vou te mostrar. Aí o cara, pô, beleza, né? Tanto tempo, 5 anos, era só eu ter pedido. Aí ele vai lá, toma banho e tal, se veste branco, acorda cedo e vai em direção à caverna. Quando ele chega em direção à caverna, tá o mestre abraçado numa árvore. E ele começa a gritar: socorro, alguém me liberta, me ajuda, me liberta daqui. Aí ele sai correndo, fala: caraca, o mestre está em apuros. Sai correndo, chega lá perto, o cara tá abraçado na árvore. Socorro, cara, me ajuda aqui, me tira daqui, me liberta. Aí ele: mestre, larga a árvore. Aí o mestre larga, e é mesmo, era só ter largado. Então, o mundo não prende a gente não está preso, né? Falar que a gente precisa de libertação é falar que a gente precisa acender esse fogo aqui. Ah, como é que eu vou acender esse fogo? Eu vou pegar aqui o isqueiro e acender. Já está aceso, tá? Então a gente já é livre. A alma, ela já é livre, né? O que a gente precisa libertar é a mente. A mente que está condicionada. É a mente que recebe influência cultural. É a mente que tem um monte de dispositivo
que se identifica com o corpo, se identifica com a cultura, se identifica com a classe social, com a religião. Então, essa mente condicionada que a gente tem que libertar, tá bom? E o budismo, ele oferece um caminho que no começo é bem parecido com isso aqui, tá? Só que no budismo, esses yamas e niyamas, eles são chamados de silas, que são práticas também mais grossas, que são condutas, tá? Então, essas condutas é a não violência, não roubar, tudo não. Não tem nenhum sim. Não violência, não roubar, não mentir, contenção sexual também. E a última é não coisas tóxicas, não consumir coisas tóxicas. Então, não fumar cigarro, não beber, tudo isso, tá? Então, isso é necessário para a gente conseguir sentar em meditação, tá? Não que a gente não consiga sentar, tá? Em meditação se a gente fizer essas coisas. Consegue, tá? Mas é melhor se a gente conseguir se abster dessas práticas para poder desenvolver uma mente mais sáttvica e conseguir entrar em meditação. E o último era não tóxicos. Estou escrevendo aqui, mas é só para a gente lembrar, beleza? Então, quando eu começo a praticar isso aqui, eu consigo desenvolver uma prática melhor de meditação, tá? E depois que eu me decidi de não fazer essas coisas, eu vou começar a sentar para se concentrar na respiração, que é uma prática chamada de Anapana no budismo, tá? Anapana é o dharana do yoga, é a concentração, só que na respiração em específico. Então eles pegam essa área aqui, esse triângulo aqui do rosto, do lábio superior até aqui em cima, e coloca todo o foco da sua mente nessa região, tá? Para tentar sentir sensações sutis aqui. Então, começa vendo qual lado qual narina está passando o ar mais forte. Normalmente sempre tem uma, se você botar o dedo assim e soprar, você vai sentir que um lado sai mais forte, tá? Se não for um lado, vai ser o outro, e se não for isso, vai ser as duas normal, tá? Sem essa variação. E depois você tenta sentir a temperatura do ar. Você repara que quando você inspira o ar está frio, quando você exala o ar está quente. E fica tentando reparar essas sensações, focando sempre aqui, durante a meditação inteira, tá bom? Isso chama de Anapana. É o primeiro passo que a gente faz dentro do Vipassana, tá? Isso aqui em si não é Vipassana ainda, tá? Depois que você fez bastante esse trabalho de concentração mental, aí você começa a fazer o Vipassana, tá? E o Vipassana, que a gente vai fazer mais tarde, ele trabalha com concentração também, mas dessa vez não é mais na respiração, é nas sensações do corpo. Então, começa colocando esse mesmo foco que a gente tinha aqui, a gente coloca ele aqui no topo da cabeça, tá? E fica tentando perceber qual sensação que está aqui em cima. Tá? É muito difícil pegar, assim, às vezes, se você for colocar mesmo sua atenção aqui, você vai ver que não tem nada. Aí passa um tempo, viu que não tem nada, aí você vai para o próximo. Aí você vai na coroa da cabeça aqui e começa a focar em lugares diferentes. Tá? Lembrem disso que a gente vai fazer. Eu vou guiar, mas a gente vai fazer depois.
Aí passou do couro cabeludo todo, não sentiu nenhuma sensação, fica 30 segundos em cada ponto, tá? Aí desce testa, sobrancelha, olhos, nariz, vai indo. Tentar encontrar algum tipo de sensação. Pode ser coceira, pode ser formigamento, pode ser molhado, pode ser seco, pode ser pressão que você sente, qualquer coisa, qualquer sensação que você tiver, você vai tentar encontrar. E vai para o corpo todo, descendo, joelho, até a ponta do pé. Chegou na ponta do pé, volta. Tá? Um lado de cada vez. Tá? E depois que você domina isso, aí você começa a abrir mais a mente, o foco, para que você faça de forma simétrica. Então, coroa, olhos, bochechas, nariz, aí aqui, aí ombros, aí você faz de forma simétrica, tá? E depois peito, costas, faz tudo. Se não encontrar uma sensação qualquer, tem que ficar 30 segundos a 1 minuto tentando sentir, tá? Isso é Vipassana, beleza? E o que a gente está tentando fazer com isso? As sensações, elas são um registro de uma mudança, né? Então, tá frio, aí você sente calor, porque o tempo mudou, né? Aí sentiu alguém tocar aqui, mudou, né? É uma experiência que ocorre com a mudança de algo, né? E se a gente for só pelos 5 sentidos e tentar olhar para o mundo de uma maneira física, a gente não vai reparar com tanta clareza que tudo está sempre mudando, né? Se a gente olhar para a Lua, por exemplo, a Lua está no céu, está parada no céu, né? Mas não, a Lua está voando a 3.000 e poucos quilômetros por hora, num espaço tipo a 1.000 por hora. A gente olha para a Lua, está parada, né? A gente olha para esse corpo, beleza, hoje eu estou sem barba, mas daqui a 2 semanas minha barba está desse tamanho e não dá para perceber, a gente não percebe, com os olhos você não consegue ver o quanto que o corpo está mudando, né? O quanto que tudo em nossa volta é impermanente. Então isso é falado muito dentro do budismo, anicca. A anicca é que tudo é impermanente, tá? Nityam em sânscrito, em yoga, significa eterno. Anityam é não eterno, é algo que é transitório. E tudo é transitório nessa vida. Tudo. Não existe nada que você vai guardar para sempre e vai ficar a mesma coisa para sempre. Até o que você guardar quando você vê depois de 20, 30 anos, já não é a mesma coisa. Tá todo cheio de mofo, o que for, né? E isso a nível atômico para grande escala, né? Até as estrelas, né? Então, tá tudo o tempo inteiro em vibração. Em nível atômico, se você tentar localizar um átomo, o Zé deve saber melhor, mas se tentar localizar um átomo, você não consegue dizer se ele é onda ou se ele é matéria, aonde está esse átomo. Um lugar que você conseguiu medir ele, mas depois ele já não está no mesmo lugar. E se você pegar o tamanho do núcleo e a distância do elétron, você vai ver que a distância é 99,9% vazio. E esse elétron está assim, ó, correndo em volta do núcleo. Se você botar o núcleo como uma bolinha de gude, tá? Desse tamaninho, o núcleo do átomo, dentro de um campo de futebol, e você colocar o elétron onde ele tem que estar, né, relativamente falando, o elétron vai ser uma bolinha de gude lá fora do campo de futebol. Então existe isso tudo de espaço vazio dentro de um átomo. Só que você olha para mim aqui, você não vê espaço vazio nenhum, né? Então, essas mudanças que tem dentro do átomo, ela tem
num nível maior, da molécula, aí vai evoluindo até chegar no corpo, né? E dizem que com a prática de Vipassana, você é capaz de afiar tanto a mente que você consegue sentir essa vibração de cada átomo, de cada molécula vibrando, né? E isso é uma das partes mais importantes do budismo, tá? É realizar que todas essas sensações, elas são temporárias. Sentei aqui para meditar, começou a coçar, não mexe. Por quê? Porque é temporário, não mexe. Porque existe um dispositivo na mente que ativa com desconforto. Dor, tá doendo, eu preciso mexer. Aí você vai lá, sai da meditação para abrir a perna e fechar de novo, porque estava doendo. Mas a perna não vai cair se você não mexer. Né? Nunca vi acontecer. O cara levantar, vou levantar depois de 2 horas de meditação. Ele levanta, a perna fica e ele vai embora. Pô, muito tempo meditando. Não existe. A perna não cai, cara. Então, se você sentar aqui com firme determinação e começar a fazer Vipassana, você vai falar, não vou mexer. Aí eles chamam isso de Aditana. Aditana é uma meditação que você não mexe por nada nesse mundo. Firme convicção. Vou marcar 1 hora aqui e não vou mexer. Não importa o que eu passar aqui dentro, eu não vou mexer. Tá? Por quê? Porque a gente está tentando treinar a mente para que esse dispositivo de reação ele pare de tomar conta da nossa vida. Porque você sente um desconforto aqui, você reage ali. Você sente uma dor aqui, você reage de tal maneira. Você experiencia o mundo de acordo com as suas reações, tá? Em vez de deixar as coisas acontecerem, você desenvolver equanimidade. Porque uma coisa é a dor no corpo, que vão vir os desconfortos. A outra é na mente. Então, quando alguém fala mal de você ou te critica, a mente na hora está com um dispositivo ali para falar, não é bem assim. Em vez de você ouvir a outra pessoa, né? Então, a gente fica na defesa, na defensiva o tempo inteiro. E isso pode ser treinado. Você pode treinar para você simplesmente ouvir e não se mexer, e não reagir, tá? Vipassana é muito legal porque trabalha esse conceito. Já na yoga, eu não tive essa orientação. O Vipassana, ele fala, treine para não reagir. Então, senta, sentiu dor, observa. Observa e não reage. Tá? Depois de praticar o Vipassana, no budismo, ele tem um lado de estudo também, autoconhecimento. Tá? Então, Buda, ele traz as 4 nobres verdades do budismo, que são, existe sofrimento, primeira nobre verdade, existe sofrimento. Segunda nobre verdade, causa, existe uma causa para o sofrimento, tá? Então, essa causa, ele fala que é o apego e o desejo, né? O apego vem do desejo, então o desejo é a raiz desse sofrimento. Terceira nobre verdade, existe uma maneira de você sair do sofrimento. Então ele começa muito negativo, ele fala, pessimismo. No mundo existe sofrimento, tudo é temporário, então eu vou sofrer. Não, pera lá, tem uma causa por que você está sofrendo. É o desejo, é o apego. Aí, depois ele começa a ficar positivo, otimista. Existe uma maneira de você se livrar desse sofrimento. E a 4ª nobre verdade é o caminho do livramento, que eles chamam de Dharma. Tá? O Dharma é o caminho budista e hindu também, no hinduísmo tem Dharma, que são leis naturais, lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente faz na nossa vida é um bate e volta, é um ping-pong, né? Então a gente, quando começa a praticar o Dharma, a gente está tentando fazer com que essas coisas, a gente pare de jogar essas coisas para o mundo, para que o mundo pare de jogar essas coisas para a gente.
você é não violento, mas porque você não gosta de violência. Você não rouba, porque você não gosta de ser roubado. Você não usa outras pessoas para o seu prazer sexual, porque você não gosta que isso aconteça com você. E você não consome coisas tóxicas, porque você ama seu corpo e não quer que ele sofra tendo que lidar com essas coisas. Então, é uma forma da gente começar a entender a natureza como um espelho. Tudo que a gente faz para fora reflete aqui dentro. Eu, quando era mais novo, eu ia para a cachoeira e eu via aqui no Brasil, cara, o pessoal joga lixo na cachoeira, suja tudo. E eu ficava muito triste com isso. Lá em Minas Gerais, de onde é a minha família, eu olhava para isso e ficava assim, cara, estão estragando a cachoeira. E eu ficava xingando as pessoas aqui dentro. Um monte de porco, um monte de gente imunda, não sei o que, ficava bravo. E fazia mal para mim. Aí um dia uma pessoa falou assim, cara, um dos segredos da vida é você, em vez de reclamar, faz o que a mente reclamou, né? Tá sujo. Então o que você tem que fazer? Continuar reclamando ou fazer o que a mente está sugerindo que os outros façam? Então eu comecei a ir para a cachoeira e eu pegava uma sacola plástica e colocava a sujeira dentro. Tem que fazer a minha parte. Porque dessa forma, se todo mundo pensar assim, a cachoeira fica limpa, né? Mas não, o que acontece? Geralmente as pessoas vão, né? São três tipos de pessoas. Pessoa que vai, suja a cachoeira e vai embora. A outra que só reclama e não faz nada. E a outra que não reclama, ou reclama e limpa, né? Então, a gente tem essa escolha. Toda vez que tem algo que incomoda no mundo, ou você mesmo vai lá e muda, ou você só reclama e não faz nada. Reclamar e não fazer nada não vai adiantar nada. Só para o nosso ego é bom, que aí você sente, sou superior. E eu não estou sujando a cachoeira. Né? Para o ego é bom, mas para o mundo não adiciona nada, não agrega nada para o mundo. Tá? E a gente vai fazer um pouquinho desse exercício aqui, Anapana e depois Vipassana, tá bom? E lembrando que no nosso caminho, na nossa vida, a gente tem 4 opções, tá? A primeira opção é quando a gente sofre, a gente está num momento de escuridão na nossa vida e a gente corre para a escuridão também. Então o cara tá devendo, tá cheio de problema, ele vai pro bar beber, né? Esse é um tipo de opção que a gente tem, tá? A gente sai da escuridão, a gente vai para a escuridão. O outro é o cara que nasce numa família maneira, pai e mãe amam ele, nasce bem de vida, mas aí ele vive na loucura, devendo às pessoas, xinga pai e mãe, é ingrato com pai e mãe. Esse cara, ele nasceu numa condição de luz, né? E tá indo para a escuridão, começou a usar droga. Então, primeira opção, escuridão para escuridão. Segunda, luz para escuridão. Terceira, é o que acontece muito aqui na yoga, é o que me trouxe para yoga, é que você está na escuridão, você está num momento difícil da sua vida, tua família você já não tem mais contato, nasce uma condição ruim, mas aí você busca luz, você busca por coisas que vão te elevar, vão te fazer crescer, coisas geralmente espirituais, mas pode ser até jiu-jitsu, pode ser até qualquer coisa que eleve o seu ânimo e faça você crescer como ser humano, é buscar a luz, né? Eu fazia os dois. Eu estava lá na Lapa bebendo e treinando jiu-jitsu. Mas a yoga me tirou um pouco da Lapa e hoje em dia eu já não vou mais tanto. Mas a gente está querendo sair da escuridão para encontrar luz, para encontrar felicidade e alegria. E o mais nobre, a mais nobre opção que a gente tem, que algumas pessoas conseguem nessa vida, é
nascer num lugar bom, com pai e mãe que ama, com grana, com condição, e mesmo assim, sem passar por sofrimento nenhum, o cara está trabalhando na espiritualidade, buscando Deus e querendo ajudar as pessoas, tá? Então, essas 4 opções refletem um pouco do que a gente está tentando trabalhar aqui. São práticas para a gente poder se livrar do sofrimento e sair dessa escuridão que existe no mundo. Porque existe, não adianta o que a gente fizer, sempre vai ter, tá? Mas é igual aquela flor de lótus, né? A flor de lótus, o simbolismo dela é porque ela nasce numa água turva, lamacenta, fedorenta, é um pântano, né? Mas quando você pega para cheirar ela, ela está exalando cheiro bom, né? Essa é a flor de lótus. Ela é capaz de transformar um pântano num lugar onde ela brota, nasce e ela exala um cheiro bom, apesar da sujeira que está embaixo dela, tá bom? Então, isso é a prática da meditação, a prática do budismo, yoga, jainismo, sikhismo, todas essas religiões acreditam na meditação como sendo um caminho para você transcender o sofrimento humano e começar a exalar paz, exalar alegria, mesmo quando tudo na sua volta não parece ser assim, tá bom? Então, vamos fechar com um pequeno mantra. Respira fundo, unindo a palma da mão em frente ao peito. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti.